A questão é difícil. Eu acho que a sua questão é muito importante. Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece. Ficará eventualmente a pergunta no ar. É uma boa pergunta essa. E esta manhã falamos da violência, do regresso de Marcelo, o comentador, de Portugal para principiantes, mas começamos a fazer assim um tracinho na parede. Paulo, temos a primeira baixa no governo. Hernani Dias tinha mesmo de sair. Ter não tinha, não é? Os primeiros ministros às vezes vão arrastando. É isso, é. Não é? É verdade, não era obrigado. Os governantes no governo para lá das polémicas, não é? Mas a partir do momento em que se tornou um alvo para a oposição, a sua continuação só iria desgastar o governo e ser basicamente um foco de polémica permanente que estaria sempre a contaminar o debate político. O que a informação pública nos diz é que o ex-secretário de Estado da Administração Local e do Ordenamento do Território criou recentemente duas sociedades com a mulher e filhos para reabilitar imóveis que já estão na posse da família. Não há, ao que se sabe, pelo menos para já, nenhuma ligação com a futura eventual compra e venda de terrenos que possam ser libertados pela nova lei dos solos, mas o ruído ia ser constante e estas coisas não são fáceis de esclarecer junto à opinião pública. Assim, olhem, cortou-se mal pela raiz. E agora? É agora que os alunos imigrantes vão perceber a cultura portuguesa? Não é tarefa fácil, Carla. Os portugueses que o digam, já que andamos há quase 900 anos e ainda não estamos completamente adaptados à nossa cultura. Mas talvez seja daquelas coisas mais fáceis de explicar aos outros. E é isso que o Governo, através do Ministério da Educação, Ciência e Inovação, vai fazer. O Ministro Fernando Alexandre já autorizou as escolas a contratarem 287 mediadores linguísticos e culturais para dar apoio aos alunos imigrantes, para assim facilitar o processo de integração. E aqui inclui-se o alinhamento com os valores constitucionais do país e o conhecimento dos costumes, cultura e história de Portugal. E pode ser que ao ensinar Portugal a quem vem de fora, os alunos não imigrantes, ou seja, os portugueses, percam a vergonha de gostar do seu próprio país. Já agora, pois. Já agora. E saudades? E as saudades? Há quanto tempo não dava Marcelo uma daquelas conferências de imprensa improvisadas? É verdade, já há muitas semanas. Estávamos a ressacar. Meses, seguramente. Não é? E de facto já estávamos com saudades, não é? Daqueles comentários sobre toda a atualidade do professor Marcelo à saída de um qualquer evento da agenda. Foi o que aconteceu ontem então. Isto não acontecia há muitas semanas. E o Presidente da República ontem lá comentou os assuntos que andam por aí. Eu acho que só deve ter faltado o futebol e a má sorte de alguns treinadores, de resto foi a todas. Falou do caso da mala, da NATO, da imigração. Não resistiu sobre a imigração a insinuar que a mudança de posição de Pedro Nuno Santos sobre este tema se deve à proximidade de eleições autárquicas. Aproveitou para anunciar que as presidenciais vão ser no dia 26 de janeiro, portanto daqui a praticamente um ano. Chutou o caso do secretário de Estado Hernani Dias para a investigação europeia que está a decorrer. Entretanto, um par de horas depois, o secretário de Estado veio admitir-se, mas quando Marcelo falou ainda estava no governo, e por aí fora. Marcelo só não esclareceu o caso em que ele está envolvido, não é? O caso das gêmeas. Disse que já decidiu se vai ou não depor na Comissão Parlamentar de Inquérito, mas não disse a que decisão chegou, portanto vamos ter que esperar mais uns dias. Isto é sempre muito mais fácil comentar os temas alheios, não é? Bruno, então e a violência está mais violenta? Confrontado com os números da PSP sobre a criminalidade em Lisboa e que foram ontem divulgados pelo DN, o Presidente da Câmara de Lisboa congratulou-se com a diminuição da criminalidade em geral e da criminalidade violenta em particular, mas insistiu que mesmo havendo menos crimes, o grau de violência é diferente. E deu um exemplo de casos de uso de armas de fogo para roubar um relógio. Um jornalista presente perguntou a Carlos Moedas se não queria aproveitar o momento para se retratar, depois de há umas semanas ter dito que havia mais crimes violentos em Lisboa. E aí Carlos Moedas ficou um bocadinho violento, pelo menos enervado. Mas de facto não foi isso que o autarca disse há 2 semanas ou 3. Ele disse que sim, que os crimes em Lisboa eram mais violentos. É perceber a diferença entre mais crimes violentos e crimes mais violentos. Também não é assim tão difícil. E também não é assim tão difícil perceber que há um limite para o crescimento das percepções de insegurança quando a criminalidade, de facto, está a diminuir. A questão é difícil. Eu acho que a sua questão é muito importante. Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece. Ficará eventualmente a pergunta no ar. É uma boa pergunta essa. Chegou a hora da grande decisão. No mesmo dia, à mesma hora, Sporting e Benfica,
lutam pelo sonho da Liga dos Campeões. Um empate basta para garantir o play-off. Mas pela frente estão duas equipas italianas. Quarta-feira, a partir das 8 da noite. Sporting, Bolonha e Juventus Benfica. Uma dupla emissão especial de desporto com relato em direto e comentários de Gabriel Alves, João Castro, João Pinto e Pedro Henriques. As emoções europeias jogam-se na Rádio Observador. 7h26, já a seguir a boa moeda, má moeda. Mas antes, diga-me, tem nas suas resoluções de novo ano cuidar mais da sua saúde? Então deve conhecer o plano ACP Saúde. Se já tem seguro, saiba que o plano ACP é o complemento ideal. Não tem limites nem plafons e o desconto é na hora, não tem de tratar de reembolsos. Por outro lado, se ainda não tem seguro, esta é a forma mais económica de ter acesso à saúde privada para consultas e exames médicos. Não se esqueça que 2025 é o ano de cuidar ainda mais da sua saúde. Por isso vá a saúde.acp.pt e descubra todas as vantagens deste plano.